Bom, então vamos lá, pessoal. Bom dia a todos, né? A gente vai iniciar a nossa matéria. Aula de hoje, ação penal, ok? Dando continuidade aí ao nosso estudo, lembrando que as aulas todas estão na ordem, né? Para quem estiver assistindo em um momento futuro aí, é só acompanhar aula 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, ok? Então vamos lá. O tema de hoje é ação penal. Aula fácil, mas eu peço, por gentileza, a atenção de todo mundo aqui, para vocês não perderem os detalhes, tá? Aula muito tranquila, muito fácil, hoje não tem muita dificuldade não. Vamos lá. O que é ação penal, pessoal? Ação penal é o direito de pedir, né, que o sujeito tem, ou de até mesmo exigir a tutela jurisdicional do Estado. Eu, cidadão, falo assim: eu quero, Estado, que você me ajude, tá? Ocorreu um conflito, eu perdi desse jeito, eu perdi de outro jeito, e eu quero que você me ajude. Obviamente, né, visando a resolução de um conflito que veio de um fato concreto, tá? Esse é o conceito de ação. Ação penal, né? Na verdade, eu nem diria ação penal, é um conceito de ação genérico. Nós vamos estender esse conceito aqui para o direito penal, né? Ação é o direito de pedir, de pleitear junto ao Estado alguma coisa. No caso do direito penal, né, o que nós vamos pedir ou vamos exigir? A proteção a um bem jurídico ou a reparação da violação de um bem jurídico, né? E, em contrapartida também, a punição daquele sujeito que, de alguma forma, ele violou o seu bem jurídico, seja lá a vida. Claro que se for a vida, pessoal, não vai ser você. Aliás, nunca vai ser você que vai acionar, tá? A gente vai ver esses detalhes aí mais para frente. Mas, de modo geral, obviamente, não é você ali o primeiro interessado, mas sim a sua família, né? O famoso CAD, né? Cônjuge, companheiro, ascendente, né? Descendente, irmão. E o conflito é justamente aí a violação de qualquer bem jurídico, né? Mas esse bem jurídico não é somente a vida, é o patrimônio, é a honra, é a incolumidade física, é a saúde pública. O que nos falta, gente, é bem jurídico tutelado pelo direito penal, né? Então vamos lá, classificação da ação penal. No Brasil, ela se divide em ação penal de iniciativa pública e ação penal de iniciativa privada. Então, pessoal, a iniciativa da ação é pública ou privada. A gente tem muita mania de falar assim, é ação penal pública, é ação penal privada, até mesmo nos livros, nos manuais, né? Mas não é que seja ação penal pública ou ação penal privada, é ação penal de iniciativa pública ou ação penal de iniciativa privada, tá? Qual é a regra, pessoal? A regra é a ação penal de iniciativa pública, tá? Salvo quando a lei expressamente fala que ela seja privada. Se a lei fala, nesse caso, tal, a ação penal inicia-se mediante queixa, tá? Quando o legislador fala que a ação penal inicia-se apenas mediante queixa, é porque é uma ação penal de iniciativa privada, né? Até porque o que é a queixa, pessoal? A queixa é a petição inicial no caso da ação penal privada, né? De iniciativa privada. E no caso de ação penal de iniciativa pública, a peça, né, a petição inicial é uma denúncia, tá? A ação penal de iniciativa pública tem como titular o Ministério Público, tá? Então, o titular da ação penal pública é o Ministério Público. Esse é o órgão titular. E essa ação, pessoal, de iniciativa pública, ela pode ser incondicionada ou condicionada. Condicionada a quê, pessoal? A representação da vítima, né? Ou então a requisição do ministro da Justiça. Essa segunda hipótese é muito rara, né? Requisição do ministro da Justiça. Eu não consigo aqui nem mencionar um caso concreto para ilustrar. Agora, a representação da vítima, desculpa, tá? É uma situação até corriqueira aí que a gente sempre vê em várias modalidades criminosas, né? Crime de ação penal privada, ou melhor, crime de ação penal pública,
mas que depende da representação da vítima para iniciar. Então, o Ministério Público não pode iniciar. Embora seja uma ação penal pública, ele depende, né, da representação ali da vítima, do ofendido ou do representante legal dessa vítima ou desse ofendido, né? A gente vai trinchar isso tudo, tá? E a ação penal de iniciativa privada, né, ela se subdivide em exclusivamente privada, em personalíssima ou subsidiária da pública. Nós vamos analisar todas essas situações, não vou adiantar aqui não, a gente vai chegar lá e ver com calma, tá? Então aqui, ó, para a gente ver o panorama todo que eu coloquei agora. A ação penal, gente, ela é subdividida. Nós temos a ação penal pública, né? Ou melhor, ação penal de iniciativa pública e ação penal de iniciativa privada. É o jeito mais técnico de falar. Tá vendo? Até os manuais, pessoal. Essa imagem aqui foi retirada de um manual, salvo engano, do Bittencourt, quando eu estava preparando a aula. E nem nos manuais a gente tem o termo correto, né? A gente usa o termo correto. É ação penal de iniciativa pública, ação penal de iniciativa privada. E a ação penal de iniciativa pública, ela pode ser incondicionada, ou seja, o MP vai oferecer denúncia independentemente de qualquer coisa que aconteça, independentemente da vítima pedir socorro ou não. E temos também a ação penal de iniciativa pública condicionada à representação da vítima, né? A maior parte dessas ações penais de iniciativa pública condicionadas à representação ou à requisição do ministro da Justiça, né? Mas eu estou falando aqui das condicionadas à representação, que são as mais comuns, via de regra, são crimes de menor potencial ofensivo, né? E que são regidos pelo rito sumaríssimo da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. A maioria, tá? Existe algum crime de ação penal pública condicionada à representação que não é necessariamente crime de menor potencial ofensivo? Existe. Eu só disse aqui a regra, tá? E na ação penal de iniciativa privada, nós temos a ação penal privada exclusivamente, né? Ou propriamente dita, tá? Que é a ação privada mais comum. Temos a personalíssima, aquela que só pode ser demandada quando o próprio ofendido, né, solicita a ajuda do Estado perante o Poder Judiciário, né? E temos a ação penal privada subsidiária da pública, tá? A gente vai ver aqui daqui a pouco, né? Quando o MP não oferece denúncia no prazo legal, fica por 6 meses o ofendido também com o direito de ingressar com a ação penal. E nesse caso aí será a ação penal privada subsidiária da pública. Então vamos lá. Pois não. Doutor, no caso da ação penal incondicionada, pode citar o exemplo de Brumadinho? Sim, ali vários crimes ambientais, todos de ação penal pública incondicionada, a maioria. Um exemplo, né? Não, um exemplo, mas são vários crimes ali, não foi um crime só, ali são vários crimes que foram cometidos. Ok. Não dá nem para, primeiro deles, homicídio. Teve dolo eventual? Teve homicídio doloso, teve homicídio culposo, né? Embora não haja vontade, negligência, imprudência ou imperícia. Teve organização criminosa, teve uma série de crimes ambientais, mais de 10 crimes ambientais praticados, crimes ali de ordem tributária, crimes, pessoal, muitos crimes, muitos crimes. Não dá nem para a gente falar direito do episódio, porque foram vários crimes ali investigados contra várias pessoas, né, em face até mesmo da pessoa jurídica, os crimes ambientais, né, a pessoa jurídica também pode ser autora. Então, assim, são vários crimes. Mas vamos lá, vamos começar aqui com a ação penal pública, tá? Vamos no gênero primeiro. O titular da ação penal pública é o Ministério Público, independentemente dela ser incondicionada ou condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça. A peça acusatória, ela chama denúncia, né? A denúncia é nada mais, nada menos que a petição inicial. O MP, ele entra com uma denúncia solicitando, né, que o indivíduo tal seja processado nos termos do artigo tal, e vai lá para tanto, né, juntar o documento tal como prova, intimar fulano de tal, e assim ele
impõe a demanda que o juiz vai analisar, tá? É a denúncia, é a peça acusatória. A ação penal pública incondicionada é a regra que está prevista no artigo 100, viu, pessoal? Do Código Penal. Olha lá. Diante de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, o promotor de justiça, né, que é o representante do Ministério Público, e lembrando que o MP é o titular da ação penal, então o promotor de justiça ele deverá oferecer a denúncia, não dependendo, para tanto, de nenhuma condição ou implemento. Por isso que a gente fala em ação penal pública incondicionada, tá? A ação penal não depende de nenhuma condição ou implemento. Eu já dei, né, eu já mencionei aqui, representação da vítima ou dos seus representantes legais, se for o caso, né, ou requisição do ministro da Justiça. Então, pessoal, olha lá. A ação penal pública, além de incondicionada, ela pode ser também condicionada, né? Condicionada a quê? A requisição do ministro da Justiça. Essa hipótese aqui eu particularmente não tenho um exemplo concreto para dar, porque eu nunca vi, tá, acontecer na prática. E também a representação da vítima, né, do ofendido. Beleza? Então, para que o MP ofereça a denúncia, é necessário que a vítima represente, né? Ou é necessário que o ministro da Justiça requisite. Por isso, ação penal pública condicionada. Mas aí, vamos lá, na ação penal pública incondicionada, né? Princípios da ação penal pública incondicionada. Oficialidade, né? Primeiro princípio, princípio da oficialidade. O que diz esse princípio, pessoal? O titular da ação penal é o órgão oficial. E quem é esse órgão oficial? O Ministério Público. Então, essa ação penal só pode ser demandada pelo órgão oficial. E o órgão oficial é o Ministério Público, tá? Princípio da obrigatoriedade, né? Presentes as condições da ação, o Ministério Público é obrigado a agir, né? A ingressar com a ação penal neste caso. Por quê? Porque ele é obrigado, na ação penal pública, né, na ação penal de iniciativa pública incondicionada, o MP é obrigado a oferecer denúncia, tá? Ele não tem a faculdade, ele é obrigado. Exceção, né, pessoal? Claro. A gente sempre tem exceção, né? Em determinados casos, expressamente previstos em lei, como na possibilidade de transação penal, né, nas infrações penais de menor potencial ofensivo. Nestes casos, né, o Ministério Público pode deixar de promover a ação penal. Esse requisito está lá no artigo 76 da Lei 9.099 de 95. Então, se couber transação penal, vocês vão estudar esse instituto com mais carinho, né, com mais profundidade no direito processual penal, tá? Mas havendo a possibilidade de transação penal, e transação penal somente é possível em crimes de menor potencial ofensivo, tá, gente? Nós temos aqui uma exceção ao princípio da obrigatoriedade, tá? Essa é a chamada obrigatoriedade regrada. Temos também, pessoal, o princípio da indisponibilidade, tá? O que diz o princípio da indisponibilidade? O Ministério Público não pode desistir da ação penal proposta e nem do recurso interposto. Diferentemente, né, da ação penal privada, onde o ofendido, que no caso é o titular da ação, ele pode dispor, né, dessa ação e simplesmente desistir, o Ministério Público não tem essa prerrogativa, tá? Na ação penal pública incondicionada, porque ela é indisponível. Intranscendência, pessoal. O que diz o princípio da intranscendência, né? A ação penal somente pode ser proposta contra o autor do crime. Ela não pode transcender o autor. Por isso, o princípio da intranscendência, né? A ação penal, nos pedidos, né? Ela não pode transcender, né, o autor do crime. Somente esse responde. Pode o pai dele responder por ele? De jeito nenhum. Não, mas o pai fala, não, mas meu filho era muito jovem, tinha 18 anos, não sabia nada da vida, deixa eu responder por ele. Claro que não pode, né, pessoal? O princípio da intranscendência. E temos também o princípio da indivisibilidade, né?
O Ministério Público ele é obrigado a oferecer denúncia contra todos os envolvidos, sejam eles coautores, né, e partícipes, não podendo deixar nenhum envolvido de fora, tá? E esse princípio é mais ressaltado ainda na ação penal de iniciativa privada, a gente vai até ver por quê daqui a pouco, tá? Mas lembrando, ele também está presente aqui no princípio, de acordo com a doutrina majoritária, tá? Na ação penal pública incondicionada. Uma pequena parte da doutrina fala que nós temos aqui o princípio da divisibilidade. O MP pode oferecer denúncia contra um autor e deixar o outro de fora, se ele entender, por exemplo, que aquele não participou do crime, etc. Mas a doutrina majoritária fala, não, princípio da individualidade, da indivisibilidade. Vamos investigar, vamos processar todo mundo. Se algum deles vir a ser declarado inocente no final, beleza, sem problema nenhum. Mas vamos, né, tomar as atitudes necessárias. Ação penal pública condicionada à representação da vítima, pessoal. O titular da ação também é o Ministério Público, tá? Mas ele não pode agir de ofício. A diferença é essa. Ele depende de uma manifestação da vontade do ofendido, né, que é a representação, ou então da requisição do ministro da Justiça. Isso a gente encontra lá no artigo 24 do Código de Processo Penal e também no artigo 100 e seus parágrafos, né, do Código Penal. Ação penal pública condicionada à representação, né, também, na verdade, aqui teria que ser ação penal pública condicionada, né? Eu acrescentei aqui a representação da vítima porque é a modalidade mais comum, né? Mas a gente tem também a requisição do ministro da Justiça, hein? Não vamos esquecer, não. Os princípios são idênticos, tá? Ao da ação penal pública incondicionada, porém, como o Ministério Público depende de implemento ou condição, né? Que é a representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça, ok? Então, essa é a única diferença. Então, prevalece, né, que há inicialmente a incidência do princípio da oportunidade, ficando a critério da vítima ou do Ministério Público, né, se irão ou não representar, e uma vez apresentado a representação ou requisição, aí sim o Ministério Público estará obrigado a oferecer a denúncia, tá? Então, pessoal, no início a gente acha, né? A gente acha não, no início existe o princípio da oportunidade. Por quê? É princípio da obrigatoriedade? Não, porque o Ministério Público só vai denunciar se a vítima representar ou se o ministro da Justiça oferecer uma representação, ou melhor, uma requisição. Caso contrário, nada será feito. Princípio da oportunidade. Mas a partir do momento que a vítima ela representa, e a partir do momento que o ministro da Justiça, né, ele requisita, aí nós temos o princípio da obrigatoriedade. Então, nós teremos aí, né, essa é a diferença, a grande diferença entre a ação penal pública condicionada, né, da ação penal pública incondicionada. Princípio da oportunidade mesclando com o princípio da obrigatoriedade, mas a obrigatoriedade após, né, a representação ou requisição, tá? Vamos lá, pessoal. Representação do ofendido, né? Essa representação pode ser oferecida perante a autoridade policial, inclusive é o mais comum, né, perante o delegado de polícia, mas pode ser também perante o Ministério Público ou até mesmo perante o juiz, tá? E essa representação pode vir do ofendido ou então de um procurador com poderes especiais. Os poderes conferidos ali no mandato de representação, né, naquela procuração para representar, não são suficientes. Deve estar mencionado lá expressamente que o advogado possui poderes especiais, inclusive para representar, né, no caso ali de ação penal pública condicionada à representação. A exigência, pessoal, é que essa representação seja feita por escrito, não pode ser oral, tá? E quanto à titularidade para representar, a gente tem, né, quando a vítima for menor de 18 anos, somente o seu representante legal pode oferecer a representação, né? Sendo a vítima órfã, representa quem tem a guarda fática ou jurídica do menor. E lembrando aqui, né, pessoal, o representante legal do menor, por exemplo, são os pais dele, né? Pode ser o pai, pode ser a mãe.
né? Qualquer um deles. E na ausência aí, pessoal, da vítima, né, do ofendido, ou na ausência dos pais, né, a gente vai lembrar do CAD, hein? Mais uma vez. Cônjuge, companheiro, né, incluído pela doutrina, ascendente, descendente ou irmão, tá? Se os seus interesses colidem com o dos pais, aí nós vamos nomear um procurador, ou melhor, um curador especial. Os interesses da vítima colidem com os interesses, né, do pai dele, por exemplo. O juiz vai nomear um curador especial, tá? Se a vítima for maior de 18 anos, somente ela pode representar. Mas lembrando, no caso de morte da vítima, né, ou se ela foi declarada ausente por decisão judicial, o direito de representar passa ao CAD, né? Cônjuge, companheiro também, né? Ascendente, descendente ou irmão, o CAD. E quando a vítima é pessoa jurídica, a representação deverá ser oferecida por seu representante legal. A pessoa jurídica também é vítima, pessoal, de crimes patrimoniais, por exemplo. Pessoa jurídica é vítima de roubo. Se você entra numa padaria, você não, né? Se o bandido entra numa padaria e rouba a mão armada, comete crime de roubo ali, além das pessoas que foram ofendidas por ele, né, por exemplo, o caixa da padaria, a própria padaria, né, o CNPJ, também é vítima. As pessoas jurídicas podem ser vítimas também aí de crimes contra a honra, né? Então, assim, tem que ficar esperto. E nessa letra D aqui, pessoal, eu incluo também, né, além de, no caso de morte da vítima, ou até mesmo aqui no caso da letra A, né, poderia estar aqui ou aqui, o incapaz, tá? No caso da vítima ser um incapaz, ela será representada, né? O representante legal, então, ou, no caso, né, o representante legal que será alguém do CAD. Beleza? Porque faltou aqui. Então, incluam aí também, né, no caso aí de vítima incapaz. Aquela vítima que é absolutamente incapaz, tá? E não parcialmente. E lembrando, pessoal, vale frisar que a representação não vincula o Ministério Público, né? Ou seja, mesmo que a vítima represente pela instauração da ação penal, sem os elementos probatórios mínimos, não há como promotor oferecer denúncia sob pena de ser rejeitada, né, essa denúncia pelo juiz. Então, embora exista o princípio da obrigatoriedade, né, para o promotor de justiça, para o representante do Ministério Público, no momento em que a vítima representa, ou o ministro da Justiça requisita, é necessário também que estejam presentes, pelo menos assim, minimamente, né, os elementos probatórios mínimos, né? E, além disso, os indícios de autoria e materialidade. Senão, o promotor ele não é obrigado a entrar com uma denúncia que pode ser considerada inepta, né, pelo juiz, tá? Retratação, gente. O sujeito representa e depois desiste. É possível, né? É possível que a vítima se retrate da representação até o oferecimento da denúncia. Então, tem prazo até o oferecimento da denúncia, e não do recebimento da denúncia, tá? O oferecimento, a partir do momento que o Ministério Público oferece a denúncia, já era. Não é possível mais retratar, tá? E também pode reconsiderar a retratação desde que ocorra dentro do prazo decadencial de 6 meses. Então, o sujeito representa. E aí ele se retrata antes do Ministério Público oferecer denúncia. E aí depois ele desiste e fala, meu Deus, eu retratei, mas eu preciso representar. Pessoal, desde que atendido o prazo decadencial de 6 meses para a representação, não tem problema. Ele pode fazer isso várias vezes, ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, dentro do prazo de 6 meses, tá? Então, prazo é de 6 meses, contado do dia em que o ofendido ou o representante legal do ofendido, né, vier a saber quem é o autor do crime. Então, esse prazo decadencial de 6 meses, ele não é contado da data do fato, ele é contado de quando a vítima ou seu representante legal tomam ciência de quem é o autor do fato, tá? E em caso de concurso de agentes, caso a vítima represente contra apenas um dos criminosos, o Ministério Público poderá estender a representação aos demais, tá? Porque é o princípio da indivisibilidade, gente. Processou um, processou todos os coautores, tá? Processou um, processou todos.
Se deixar, aliás, de processar algum deles, considera-se que os demais também não serão processados. Ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, né? A hipótese em que a lei brasileira exige para o início da ação penal a manifestação formal do ministro da Justiça, que ocorre em alguns poucos casos, né? Quais são esses casos, pessoal? Olha lá. Nos crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, tá? Casos ali de extraterritorialidade, artigo 7º, parágrafo 3º, a linha B do Código Penal, e nos crimes contra a honra praticados contra o chefe de governo estrangeiro, tá? Artigo 141, inciso 1º, cumulado com o parágrafo único do artigo 145 do Código Penal, e também nos crimes contra a honra praticados contra o presidente da República, de acordo também com o artigo 141, inciso 1º, cumulado com o parágrafo único do artigo 145. Por isso as hipóteses são tão raras, né, gente? Muito raras, né? Mas existem. Ação penal privada, terminamos a ação penal pública, seja ela condicionada à representação ou incondicionada, né? Agora, ação penal privada. Vamos lá. Quem é o titular da ação penal privada? Não é o Ministério Público, pessoal, é o ofendido, né? A vítima, ou então o seu representante legal. A peça acusatória é a queixa-crime, é a denúncia, mas ela tem um nome diferente. Ela é chamada de queixa-crime, tá? E não de denúncia. Na ação penal de iniciativa privada, o titular do direito de agir é o ofendido, né, com capacidade processual, ou seu representante legal. É o ofendido, gente, mas lembrando, né, tem que ser representado aí por um advogado ou por um defensor público, se for o caso. Não é ele simplesmente chegar lá e interpor uma queixa-crime, não. Tá? Nós temos 3 espécies, né? Exclusivamente privada, personalíssima e subsidiária da pública. Tá aqui, ó, para a gente relembrar. Exclusivamente privada, que é a mais comum, temos a ação penal de iniciativa privada personalíssima e a subsidiária da pública. A gente vai ver uma por uma com calma aqui, ó. Mas antes, pessoal, vamos analisar os princípios, tá? Da ação penal exclusivamente privada, mas que vai servir também para as outras modalidades, né? Esses princípios vão servir para as outras modalidades. Olha lá. Princípio da oportunidade, né? Não é princípio da obrigatoriedade. É a vítima que ingressa com a queixa se ela quiser. Se não quiser, dane-se. Princípio da disponibilidade, não da indisponibilidade, né? A vítima pode dispor da ação penal privada por meio de institutos próprios, né? Que ensejam a extinção da punibilidade. Por exemplo, a renúncia, o perdão, a perempção e a decadência. Princípio da indivisibilidade, pessoal. A vítima não pode escolher o réu, ou seja, ela deve mover a ação contra todos os envolvidos ou contra nenhum. Se forem 10 envolvidos e ela move a ação contra 9, considera-se que tacitamente ela renunciou ao seu direito de ação, tá? Ou você processa todo mundo ou não processa ninguém. É assim, faltou um, é ninguém, é 8 ou 80, devido ao princípio da indivisibilidade, né? E princípio da intranscendência, né? A ação penal somente pode ser proposta contra o autor do crime, igualzinho a gente viu na ação penal de iniciativa pública, tá? Legitimidade para oferecer a queixa-crime, pessoal. Quando a vítima for menor de 18 anos, né? Menor de idade, somente o seu representante legal pode oferecer a queixa-crime, e sendo a vítima órfã, representa quem tem a guarda fática ou jurídica do menor. E para a vítima maior de 18 anos, somente ela pode representar, tá? Se for incapaz, gente, lembrando, é o representante legal, tá? A gente tem que lembrar, inclusive, do CAD. No caso de morte da vítima, né, ou seja, se ela foi declarada ausente ou se ela foi declarada ausente por decisão judicial, o direito de representar passa ao cônjuge ou a companheiro, né, ascendente, descendente ou irmão, né? Lembrando mais uma vez aqui do CAD, né? E quando a vítima é pessoa jurídica, né, por exemplo, no caso da difamação, que é um crime contra a honra, e a pessoa jurídica pode ser vítima, a queixa-crime deverá ser oferecida por seu representante legal, tá? O prazo, pessoal, é de 6 meses também, contado do dia em que o ofendido ou seu representante legal venha a saber
quem é o autor do crime. E esse prazo também é decadencial, assim como na ação penal pública condicionada à representação, tá? Existem exceções? Claro que existem exceções. Exemplo, né, no crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Neste caso, pessoal, o prazo decadencial ele se inicia a partir do trânsito em julgado da sentença que anula o casamento, e não do dia em que o autor veio a saber do crime. O autor não, desculpa, a vítima, né, o ofendido veio a saber quem é o autor do crime, tá? Até porque ele sempre sabe, né, no caso aqui de ocultação de impedimento para o casamento, tá? Então vamos lá. Ação penal privada personalíssima, pessoal, que é a mais comum de todas, né? A diferença básica entre esta modalidade anterior reside na titularidade, né? Aqui, gente, que mais famoso que eu tô ficando louco. A ação penal privada mais famosa é a ação penal privada propriamente dita, tá? Aqui a gente está falando da ação penal personalíssima, que não ocorre com frequência, né? Por quê? Porque nesse caso, o direito de agir é atribuído única e exclusivamente à vítima, ao ofendido. O representante legal aqui não tem direito. E se a vítima morre, gente, acabou também. Acabou. Extinção da punibilidade para o autor do crime, porque ninguém vai poder acionar o Poder Judiciário, tá? Porque a ação penal privada, nesse caso, ela é personalíssima, só a vítima. Então, não existe a possibilidade de substituir o titular da ação penal. Se a vítima morre, extingue-se a punibilidade, tá? E se o ofendido é incapaz, pessoal, aí nesse caso, deve-se aguardar a cessação da causa da incapacidade para que ele próprio ajuize a ação penal, tá? É o caso, inclusive, do artigo 236 que a gente acabou de ler aqui. Vamos ler de novo, né? Ler não, a gente só mencionou ele no slide passado. Vamos ler. Mas, pessoal, e se ele nunca deixa de ser um incapaz? Se ele sempre for incapaz durante toda a sua vida. Então, durante toda a sua vida, ninguém vai entrar com essa ação penal porque ela é privada, tá? Então, vamos lá. Artigo 236 do Código Penal. Contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Porque se for o impedimento de casamento anterior, o crime é bigamia, né? Então já existe crime próprio para isso. Então é qualquer impedimento que não seja o casamento anterior, tá? Detenção de 6 meses a 2 anos. Olha o parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente, enganado, e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Então, o próprio parágrafo único informa que a ação penal depende de queixa. Se depende de queixa, ela é privada, tá? Então, ela depende de queixa do contraente que foi enganado, né? Ou seja, casou com uma pessoa que não poderia se casar, e ela não pode ser intentada senão depois de transitar em julgada a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anulou o casamento. Então, tem que ter a sentença que anulou o casamento, provando que aquele impedimento civil, de fato, existiu. Ação penal privada subsidiária da pública, pessoal. Essa a gente sempre pincela, né, em algum momento ou outro da aula lá. Ela é proposta pelo ofendido por meio da queixa-crime nos crimes de ação penal pública, seja ela privada, ou melhor, seja ela incondicionada ou condicionada, tá? Quando esta não foi intentada no prazo legal pelo Ministério Público, que é o titular privativo da ação penal de iniciativa pública, tá? Seja ela incondicionada ou condicionada, conforme eu mencionei. Então, trata-se de uma ação facultativa a ser exercida pela vítima no prazo decadencial de 6 meses. Então, quando esgota o prazo do Ministério Público, o prazo de oferecimento da denúncia, a vítima, né, o ofendido, ela tem o direito de interpor uma ação penal privada subsidiária da pública, né, substituindo a ação penal pública. Isso durante o prazo de 6 meses que inicia-se do encerramento do prazo do Ministério Público, tá? O Ministério Público tem um prazo de 5 dias para o caso de réu preso e 15 dias para o caso de réu solto para oferecer a denúncia depois que ele tem vista do processo, né? Quando esse processo chega da Polícia Civil ou da Polícia Federal, o juiz abre vista para o Ministério Público. Neste momento, né, da vista,
O Ministério Público tem um prazo de 5 dias para interpor denúncia se o réu estiver preso, ou 15 dias no caso de réu solto. Esse prazo é impróprio, não traz nenhum prejuízo, tá? Se ele não for cumprido, não tem problema. O Ministério Público pode entrar com uma denúncia 1 mês depois, 2 meses depois, pode, tá? Pode, tá? Mas lembrando, nesse prazo pode também a vítima, o ofendido, entrar com uma ação penal privada subsidiária da pública. E esse prazo é decadencial e esgota-se em 6 meses. O MP, por sua vez, pessoal, ele tem até o final do prazo prescricional para entrar com a denúncia, o que nós chamamos aqui de prazo impróprio. Ele não tem prazo para entrar com a denúncia. Existe esse prazo? Sim, existe esse prazo, mas por conta do réu preso, tá? Esse prazo sim tem que ser cumprido. No caso de réu solto, nós temos o prazo impróprio, réu preso tem que ser cumprido, inclusive pode motivar até um relaxamento de prisão, né, em razão aí de decurso de tempo, ou a colocação do indivíduo em liberdade provisória, tá? Agora, réu solto não tem prazo. O Ministério Público tem até o dia em que o crime prescrever para entrar com a denúncia, tá? E lembrando, conta-se esse prazo a partir da data em que termina o prazo de denúncia para o Ministério Público. Olha lá. Artigo 3º do artigo 100, ou melhor, parágrafo 3º do artigo 100 do Código Penal. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Beleza, moçada? Isso é tudo aí que eu tinha para falar de ação penal. A gente falou tudo, né? O que é possível, é um assunto introdutório, normalmente não é um assunto para ser cobrado de forma seca, né? Geralmente não é um assunto para ser tratado assim de forma seca, mas é importante a gente saber, até mesmo para quando você for advogar, se for o caso, ou para quando for fazer a prova da OAB, ou se for fazer algum concurso, é bom ter um conhecimento aí, pelo menos superficial, dessa matéria, tá? Então, para quem estiver assistindo aqui ao vivo comigo na aula, a gente vai abrir para perguntas, eu vou encerrar a aula, tá? Para ela não ficar muito grande. E para aqueles que assistiram, né, em momento futuro aí no YouTube, caso venha alguma dúvida, é só deixar a dúvida aí nos comentários que eu respondo oportunamente, tá joia? Pessoal, obrigado pela participação. Quem gostou pode até dar um like, né, como dizem os blogueiros, e assinar o canal, né? Mas é isso, pessoal. Eu vou interromper aqui a gravação, tá? Um grande abraço e a gente continua aqui ao vivo com a turma. Até mais. Doutor